Sou a Sargento Amber Cox, tenho 32 anos e sou analista de inteligência do Exército dos Estados Unidos. Meu trabalho é viver nas sombras para trazer a verdade à tona. Depois de 96 horas seguidas sem dormir para planejar uma emboscada que salvou um pelotão inteiro, tive que ficar em silêncio e ouvir o capitão Cadence Thorne, filho de um general, levar todo o crédito diante de todo o comando. Ele se virou para mim, exausto e esgotado, e disse com um sorriso condescendente: "Obrigado pelo suporte na entrada de dados, sargento. Muito eficiente." A sala explodiu em aplausos para ele. Mas Cadence não sabia que sua arrogância era uma falha fatal, e ele estava prestes a cair em uma armadilha que eu havia armado para ele. Se você já deu tudo de si só para ser ignorado por outra pessoa, curta. Me diga de onde você está assistindo e inscreva-se, porque às vezes a justiça não é feita. Ela precisa ser feita. Os aplausos finalmente cessaram, substituídos pelo som oco de cadeiras raspando no chão de linóleo e pelo murmúrio de felicitações vazias. Os homens saíram da sala de reuniões em Fort Meade, dando tapinhas nas costas do capitão Thorne, seus rostos refletindo o brilho fácil de uma vitória que não haviam conquistado. Permaneci sentado no canto, um fantasma numa sala de repente grande demais, silenciosa demais. O ar estava abafado com o cheiro persistente de café queimado e ozônio das impressoras. Era o aroma de uma noite longa e ingrata. O sargento X. Jimenez, nosso especialista em operações cibernéticas, passou pela minha mesa. Ele não disse uma palavra. Não precisava. Apenas colocou uma lata de Dr. Pepper ao lado da minha mão imóvel. O gesto, um reconhecimento silencioso. A lata estava fria, suando condensação na madeira polida, e os arrepios penetravam minha pele. Mas não era nada comparado ao gelo se formando no meu peito. Olhei para a enorme tela do projetor, agora escura e vazia. Minutos antes, ela estava repleta do meu trabalho. Mapas de calor, interceptações de sinais, gráficos de análise de links, uma complexa teia de inteligência que eu havia tecido com insônia e cafeína. 96 horas da minha vida condensadas em uma apresentação que salvou 30 almas, agora atribuída a outro homem. Suporte para a entrada de dados. As duas palavras ecoaram no silêncio, repetindo-se na minha mente. Não eram apenas um insulto. Eram uma borracha. Não era apenas o crédito que ele havia roubado. Era a minha própria existência na operação. Ele havia reduzido minha mente, minha intuição, meus anos de treinamento à função mecânica de um teclado. No mundo dele, um mundo azeitado pelo legado de seu pai, eu não era um estrategista. Eu era um equipamento. Meu pai, um metalúrgico aposentado da Pensilvânia, costumava me contar histórias sobre as siderúrgicas. O melhor aço tem que passar pelo fogo mais quente, Amber, dizia ele, com as mãos calejadas e fortes. Nunca tenha medo da pressão, menina. Deixe que ela te tempere. Agora eu senti aquele fogo, uma raiva incandescente queimando o choque, deixando algo duro e afiado em seu lugar. A porta se abriu, rompendo o silêncio. Cadence voltou a entrar, o rosto corado por um triunfo imerecido. Ele se portava com a naturalidade de um homem que nunca havia encontrado um obstáculo real na vida. Ele não apenas andava. Ele ocupava o espaço, presumindo que era seu. Cox, disse ele, com a voz áspera e autoritária. Jogou uma pasta grossa sobre a minha mesa. O som dela batendo na madeira foi como um tiro na sala silenciosa. Operação Anoitecer. Preciso de acesso administrativo total ao Projeto Quimera. Agora. Projeto Quimera, ele disse o nome com tanta propriedade casual, como se estivesse pedindo um bloco de notas. Quimera era meu bebê. Eu o construí do zero ao longo de 18 meses, codificando a estrutura analítica eu mesmo, criando um sistema que conseguia enxergar padrões no ruído que ninguém mais conseguia. Era mais do que um projeto. Era uma extensão da minha própria mente. E ele estava exigindo as chaves, não pedindo, exigindo. Seus olhos, de um azul pálido e esquecível, percorreram-me por uma fração de segundo antes de me dispensarem. Não havia respeito naquele olhar, nem mesmo cortesia profissional. Havia apenas a expectativa de concordância imediata,
o olhar de um mestre para uma ferramenta. O abutre tinha terminado de matar e agora estava voltando para limpar os ossos. Respirei lenta e deliberadamente, forçando o tremor das minhas mãos e mantendo a voz firme. Capitão, conceder acesso administrativo total aos dados brutos da Quimera sem o contexto analítico adequado é extremamente perigoso. Pode levar a interpretações errôneas fatais. Eu estava tentando salvá-lo de si mesmo. Eu estava tentando proteger os soldados em campo de sua combinação letal de arrogância e incompetência. Mesmo assim, eu ainda estava fazendo o meu trabalho. Um sorriso irônico curvou seus lábios. Não era um sorriso. Era uma demonstração de poder. Ele soltou uma risada curta e condescendente que me arrepiou. Sargento, acho que sei ler um relatório. Seu trabalho é seguir ordens, não pensar. Não me faça denunciar essa insubordinação. A ameaça estava envolta na seda do seu privilégio, uma arma que ele empunhou durante toda a sua carreira. Ele pensou que era seu trunfo, a frase que sempre fazia pessoas como eu se alinharem. Ele estava errado. Olhei diretamente em seus olhos. E naquele momento, a raiva dentro de mim esfriou, solidificando-se em algo novo, algo frio e claro. Eu vi como ele realmente era, um uniforme vazio sustentado por um nome poderoso, um receptáculo vazio, ecoando alto com sua própria autoimportância. Sua arrogância não era apenas uma falha de caráter. Era uma fraqueza tática, uma vulnerabilidade. E ele tinha acabado de me entregar a chave mestra para explorá-la. Meu silêncio se prolongou. Não era mais o silêncio do choque ou da submissão. Era o silêncio do cálculo, o silêncio de um predador que acaba de avistar sua presa. Erro fatal. O silêncio do aço sendo temperado. Quando finalmente falei, minha voz estava perturbadoramente calma. Um tom baixo. Sim, capitão. Você terá acesso. Um sorriso triunfante se espalhou por seu rosto. Ele pensou que tinha vencido. Assentiu com um aceno firme e satisfeito e se virou, saindo da sala sem olhar para trás. Ele não fazia ideia de que não tinha acabado de vencer uma pequena escaramuça. Ele tinha acabado de detonar uma mina que ele mesmo criou. A guerra silenciosa e não declarada havia oficialmente começado. O sono não veio naquela noite. O silêncio do meu pequeno apartamento em Laurel, Maryland, era um cobertor pesado, pressionando com o peso daquele último aceno frio que eu dera a Cadence. O acesso foi concedido. O primeiro movimento em uma guerra que ele nem sabia que estava travando havia sido dado. Para entender esse movimento, para entender o aço que estava endurecendo na minha espinha, você teria que olhar o mapa de cicatrizes que me trouxe até aqui. Levantei-me da cama e fui para a cozinha, sentindo o linóleo frio sob os pés. Passei por um ritual familiar, um pequeno ato de controle dos meus tempos de faculdade. Enchi a chaleira, medi 2 colheres de chá de arugrei em folhas soltas e deixei o aroma de bergamota preencher o ar enquanto a água fervia. Era a minha maneira de me animar. Com uma caneca fumegante na mão, sentei-me perto da janela, observando o brilho distante dos carros na Baltimore Washington Parkway. E na escuridão, os fantasmas do meu passado vieram me visitar. O primeiro fantasma vestia o uniforme impecável da Academia de Inteligência. Lembrei-me do dia da formatura, com o orgulho crescendo no peito. Eu havia terminado como o primeiro da turma, com as melhores notas em criptografia, análise de sinais, teoria da inteligência humana, em todas as métricas. Durante a revisão final, meu instrutor, um coronel experiente com olhos gentis, deslizou minha avaliação sobre a mesa. Examinei avidamente, em busca da validação pela qual tanto me esforcei, e a encontrei, distorcida em um elogio indireto. Enquanto meus colegas homens foram elogiados por seu pensamento estratégico e instintos inatos de liderança, meu relatório me elogiou como excepcionalmente eficaz em uma função de apoio. A frase final e contundente ficou gravada na minha memória: não tem a assertividade necessária para uma posição de comando. Papel de apoio. Assertividade. Eram palavras-código, maneiras educadas de dizer bom trabalhador, mas não líder. Foram as palavras que construíram a caixa em que me colocaram. O rótulo foi aplicado antes mesmo da minha carreira começar.
Eu não era uma arma para ser empunhada. Eu era uma ferramenta afiada e útil, feita para ser guardada na caixa de ferramentas até que um homem decidisse que precisava dela. Aquele pedaço de papel se tornou um fantasma que me seguia, sussurrando nos ouvidos dos meus superiores, me definindo antes que eu pudesse me definir. O próximo fantasma era maior, cheirando a areia e adrenalina. Isso me levou de volta 2 anos, à Operação Manopla de Ferro. Estávamos monitorando um alvo de alto valor em uma região volátil, e o consenso entre os analistas seniores era aprovar uma grande ofensiva. Mas algo parecia errado. Vi um fantasma na máquina, uma sutil vibração anômala nos padrões de comunicação do inimigo que todos os outros haviam descartado como ruído de fundo. Para mim, não era ruído. Era uma sinfonia de engano. Passei 3 noites seguidas abastecido por café de máquina de venda automática e por obsessão, cruzando imagens de satélite e informações antigas até construir um caso inegável. Nossa rota de ataque planejada não era um caminho para a vitória. Era a linha direta para uma emboscada perfeitamente orquestrada. Levei meu relatório, repleto de evidências, ao meu comandante na época, um major prestes a se aposentar, mais interessado em sua pensão do que em fazer a diferença. Ele olhou a capa, leu um único parágrafo e o devolveu para mim com um aceno de desdém. Muito especulativo, sargento, suspirou, como se minha diligência fosse um inconveniente. A inércia institucional era forte demais. O plano já estava em andamento. Eu estava diante de uma escolha. Seguir o protocolo e assistir a um comboio de bons soldados entrando em uma caixa de extermínio ou arriscar minha carreira. Eu escolhi minha carreira. Quebrei a cadeia de comando e enviei meu relatório por um canal secundário, uma rede segura, mas não autorizada, para um amigo na base operacional avançada, um capitão da marinha que confiava em meus instintos. Ele leu. Ele viu o que eu vi. E redirecionou o comboio com menos de 1 hora de sobra. Dezenas de vidas foram salvas naquele dia. Como resultado oficial, o major recebeu uma homenagem por sua supervisão cautelosa. Recebi uma repreensão informal, porém gravíssima, por violações de procedimento. Fui punido por estar certo. Aprendi uma lição amarga. No Exército dos Estados Unidos, às vezes a verdade é secundária à cadeia de comando. Tomei um longo gole do meu chá. O calor me confortava um pouco contra o frio da última e mais dolorosa lembrança. Este fantasma não usava uniforme. Estava vestido para o jantar de ação de graças na Pensilvânia, onde moro. Foi minha única viagem para casa em 2 anos. E meu pai, um orgulhoso veterano do exército, estava radiante, contando a todos os nossos parentes como sua filha estava trabalhando em assuntos ultrasecretos para o governo. O orgulho em sua voz era um cobertor aconchegante. Então meu tio, um homem que vendia seguros, inclinou-se para a frente, com uma coxa de frango meio comida na mão. Então você é um oficial, Ember? Perguntou ele. Não, tio Jim, respondi com um sorriso educado. Sou sargento. Ele riu baixinho, com um chiado, e deu um tapa no ombro do meu pai. Ei, tudo bem, Tom. Pelo menos ela está servindo. Meu filho Mark, sabe, acabou de ser nomeado gerente regional. E assim, no ar quente e perfumado da minha casa de infância, meu mundo encolheu. Todas as noites sem dormir, a pressão imensa, os riscos de vida ou morte do meu trabalho. Tudo isso foi pesado contra o gerente regional e considerado insuficiente. Eu não era um oficial. Eu não era um líder. Num cálculo civil simples, eu era apenas um soldado raso, uma abelha operária, não alguém no comando. A rejeição casual da minha própria família foi mais profunda do que qualquer desrespeito profissional. Levantei-me e fui até a janela, deixando o fantasma para trás na cozinha. Olhei para os subúrbios adormecidos, as luzes distantes de Baltimore, uma tênue mancha no horizonte. Essas memórias, esses cortes, essas rejeições, eram um mapa de cicatrizes que eu carregava. Mas, olhando para elas agora, percebi que não doíam mais com a dor da injustiça. Elas haviam se tornado outra coisa. Tinham sido forjadas em uma armadura. Cadência. Ele não foi o primeiro a me subestimar,
a tentar me colocar numa caixa rotulada de apoio. Mas enquanto eu estava ali, observando o mundo dormir, fiz um voto silencioso. Ele seria o último. Ele achou que estava usando uma ferramenta. Na verdade, estava entrando num campo de batalha que eu mesmo criei, uma paisagem moldada por cada cicatriz que eu já havia recebido. E naquele campo de batalha, eu conhecia cada centímetro do terreno. Fui até a minha estante e peguei meu exemplar desgastado das Meditações de Marco Aurélio. Abri-o em um trecho que eu havia sublinhado anos atrás. A melhor vingança é ser diferente daquele que causou o dano. Não se tratava de destruir Cadence. Tratava-se de se recusar a ser como ele. Tratava-se de integridade. Desta vez não haveria silêncio. Haveria apenas a verdade. No dia seguinte, eu estava no escritório antes do nascer do sol. A turbulência emocional da noite havia passado, deixando para trás um estado de clareza hiperfocada. A raiva ainda estava lá, mas não era mais uma tempestade. Era o núcleo de uma fornalha, alimentando uma energia calma e meticulosa. Sentei-me na minha estação, com os 3 monitores zumbindo na penumbra da madrugada, e comecei meu trabalho. Eu ia construir uma arma, não de aço ou explosivos, mas de dados. A história de Davi e Golias sempre ressoou comigo. Eu não tinha um estilingue nem uma pedra, mas no século XXI, uma informação bem posicionada é muito mais devastadora. Dados eram minha pedra. Minha armadilha para Cadence não poderia ser uma simples mentira. Alimentá-lo com informações fabricadas seria amador, facilmente detectado até mesmo por uma auditoria superficial do sistema. Não, minha arma tinha que ser muito mais elegante. Tinha que ser construída a partir da verdade. Comecei criando um subdiretório de partição dentro da arquitetura principal do projeto Chimera. Denominei-o Red Cell Analysis Provisional. Célula vermelha é um termo que usamos para equipes que desempenham o papel do inimigo para testar suas próprias estratégias. O próprio nome já sugeria um certo nível de pensamento agressivo e inovador. Exatamente o tipo de coisa que apelaria ao ego de Cadence. Dentro desse jardim de dados cuidadosamente selecionado, plantei minhas sementes. Preenchei a pasta com relatórios de inteligência legítimos e verificados, fotos de satélite e interceptações de sinais. Tudo era real, mas eu reduzi meticulosamente o contexto. Era um exercício de análise de hipóteses concorrentes, um método que aprendemos a usar para evitar viés cognitivo. Eu estava usando ao contrário. Eu estava criando intencionalmente um viés cognitivo. Retirei os relatórios que ofereciam interpretações conflitantes. Enterrei as notas de rodapé que questionavam a confiabilidade de uma fonte. Deixei um rastro de migalhas de pão perfeitamente factuais que levaram a apenas uma conclusão possível. Uma hipótese ousada, brilhante e absolutamente fatal. Era uma bela mentira construída inteiramente a partir da verdade. Uma armadilha projetada não para um tolo, mas especificamente para um homem preguiçoso e arrogante com pressa de se tornar um herói. Eu sabia qual era o meu alvo. Cadence Thorne jamais faria o trabalho pesado. Ele não passaria horas nas trincheiras digitais, cruzando fluxos de dados brutos ou lendo opiniões divergentes. Ele se via como um grande estrategista, um homem que operava a 9.100 metros de altitude. Ele buscava o resumo executivo, o plano mais ousado, o caminho mais rápido para uma medalha, e eu havia construído tudo para ele. A narrativa que elaborei na pasta de células vermelhas pintou o quadro de uma vulnerabilidade crítica do inimigo. Um centro de comunicações que, se atingido por um ataque cirúrgico rápido, paralisaria toda a sua rede regional. À primeira vista, o plano era impecável. Era audacioso. Prometia uma vitória de baixo risco e alta recompensa, que poderia ser atribuída à brilhante intuição de um único oficial. Era tudo o que Cadence queria ouvir. Um canto de sereia para sua ambição. A realidade, como o conjunto completo de dados não editados no diretório principal do Chimera demonstrava claramente, era que o centro de comunicações era uma isca. Era um honeypot fortemente fortificado, projetado para atrair nossas forças para uma área de destruição devastadora.
A mesma emboscada da qual eu tinha acabado de salvar um pelotão, repaginada e apresentada como uma oportunidade. O próximo passo foi criar as evidências da sua negligência. Incorporei um script de registro simples ao diretório da Red Cell, que enviaria um alerta silencioso ao meu dispositivo seguro sempre que a pasta fosse acessada. Era meu gatilho digital. O primeiro alerta veio às 9h17. Cadence Thorne acessou a célula vermelha provisória. Observei da minha mesa enquanto ele começava sua pesquisa. Outro ping, baixar arquivo redcellalpha.pdf. Verifiquei os logs do sistema. Tempo gasto visualizando o arquivo, 15 segundos. Era uma análise de 12 páginas. Ele não tinha lido. Ele tinha explorado o arquivo em busca de palavras-chave. Ping. Baixe o arquivo redcelgamma.pdf. Tempo gasto, 10 segundos. E então a parte mais crucial. Observei os logs dos arquivos correspondentes no diretório principal. Aqueles com o contexto crucial. Aqueles que eu havia vinculado como referência cruzada necessária. Não havia nada, nenhum acesso, nenhum download. Ele ignorava todos os sinais de alerta, engolindo a isca, a linha e a chumbada. Estava tão seguro de sua própria genialidade que jamais imaginou que a informação pudesse ser adaptada para isso. Ele estava construindo sua própria prisão, e eu estava apenas entregando os tijolos a ele, um arquivo de log com registro de data e hora por vez, a própria definição de suporte à entrada de dados. No final da tarde, X veio até minha mesa, segurando um emaranhado de fios azuis. Ei, Ember, você tem um cabo Ethernet sobrando? Este aqui queimou. Era uma desculpa transparente, uma maneira de falar sem ser notado. Ele se inclinou sobre a minha mesa, ostensivamente para olhar na minha gaveta, e baixou a voz para um quase sussurro. Eu vi o rascunho do Thorne para o anoitecer, murmurou ele, examinando a sala com os olhos. Ele está baseando todo o seu plano de ataque naqueles dados de Mácias. Parece perigosamente otimista. Algumas de suas suposições técnicas são quase impossíveis. Parei de digitar, mas não tirei os olhos da tela. Só disse uma palavra, eu sei. X ficou em silêncio por um longo momento. Ele era uma das pessoas mais inteligentes do prédio. Um homem que via o mundo em código e lógica. Ele conhecia dados e sabia quando estavam sendo mal utilizados. Ele se endireitou, tendo milagrosamente encontrado um telegrama em sua mão que não estava lá antes. A Coronel Rostova está presidindo o briefing final, disse ele, com a voz voltando ao volume normal. Ele me olhou diretamente nos olhos. Ela não é alguém que se deixa levar por chavões. Tome cuidado. Suas palavras pairaram no ar muito depois de ele ter ido embora. Não foi apenas um aviso. Foi uma confirmação, um ato de solidariedade. Eu não era apenas um sargento descontente agindo por vingança. Minha avaliação dos dados e da cadência era compartilhada por uma das mentes técnicas mais respeitadas da base. Sua validação silenciosa era um escudo. Finalmente ergui os olhos da tela, com um sorriso lento e confiante nos lábios pela primeira vez naquele dia. Eu não estava sozinha nessa luta. A verdade tinha outro aliado. E agora tinha um nome, Coronel Rostova. O tabuleiro estava pronto. As peças estavam em movimento. Tudo o que eu precisava fazer era esperar o rei fazer seu movimento fatal. A menção de X a Coronel Eva Rostova mudou toda a dinâmica do meu plano. Ela não era mais apenas um nome em um organograma. Ela era o terreno decisivo em que esta batalha seria travada. Minha armadilha estava armada para Cadence, mas foi Rostova quem, no final, serviria como juíza, júri e, potencialmente, executora. Minha ansiedade começou a aumentar. Ela era uma variável que eu não conseguia controlar. A Coronel Rostova era uma lenda viva em Fort Meade. Chamavam-na de muralha de gelo. Não por ser fria ou cruel, mas por ser totalmente impenetrável. Você não poderia bajulá-la, não poderia intimidá-la e certamente não poderia enganá-la.
Ela era filha de terceira geração do exército, criada em uma série de bases militares ao redor do mundo. E dizia-se que ela entendia a alma do exército melhor do que o Pentágono. Eu a vira em ação durante briefings de alto nível sobre ameaças. Enquanto outros oficiais concordavam com apresentações de PowerPoint repletas de jargões militares, Rostova permanecia sentada, imóvel, com seus penetrantes olhos azul-acinzentados examinando cada dado, cada gráfico. Ela nunca interrompia. Mas quando o apresentador terminava, ela levantava a mão, e as perguntas que se seguiam eram como golpes cirúrgicos. Nunca eram acusatórias, sempre calmas, mas invariavelmente encontravam a única falha fatal na lógica, a única suposição que não podia ser sustentada. Ela conseguia desmantelar um argumento fraco em menos de um minuto, deixando o apresentador exposto e completamente derrotado. Ela era um terror para os incompetentes e arrogantes, o que a tornava uma esperança silenciosa e distante para pessoas como eu. Sua reputação foi construída com base em pequenos detalhes consistentes. Ela tomava café puro, sem açúcar, em uma caneca de metal surrada que supostamente datava da época em que seu pai serviu na Guerra Fria. O folclore no escritório era que ela conseguia identificar uma mentira apenas pela maneira como um homem transferia o peso de um pé para o outro. Na minha mente, eu a via menos como uma oficial moderna e mais como uma figura histórica que eu havia estudado na academia. A Rainha Elizabeth I, uma governante que sobreviveu e prosperou usando paciência e inteligência, ouvindo todos os seus conselheiros, mas confiando apenas em seu próprio julgamento final. Meu plano dependia inteiramente de que esse julgamento fosse tão afiado quanto a lenda afirmava. Poucos dias depois da minha conversa com X, tive um encontro casual que pareceu tudo menos casual. Eu estava na sala de descanso do nosso andar, tomando uma xícara de chá, tentando acalmar o nervosismo que me dominava. A porta se abriu e o coronel Rostov entrou. Um silêncio imediato tomou conta da sala. Os dois tenentes juniores que estavam rindo perto da máquina de café de repente encontraram seus celulares para tratar de assuntos urgentes. Ela se movia com uma economia de movimentos que demonstrava anos de disciplina. Foi direto até a cafeteira industrial, serviu uma xícara naquela famosa caneca de metal e se virou. Seus olhos encontraram os meus do outro lado da sala. Por um segundo, me senti como um inseto sob um microscópio. Então ela caminhou direto para minha mesa. Meu coração batia forte contra as costelas. Sargento Cox, disse ela. Sua voz era baixa e uniforme, sem sotaque perceptível. Era a voz de comando. Senhora, consegui dizer, com a voz firme. Li sua análise sobre o incidente do Vale Correngal, continuou ela, com um olhar firme. O original. Ela deu uma leve ênfase deliberada à última palavra. O original, não a versão oficial higienizada que dava crédito ao major que me ignorou, aquela que eu havia enviado por meios secretos. Fiquei sem fôlego. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia de toda a história. Meticuloso, ela disse. Muito meticuloso. Foi isso. Ela deu um único aceno rápido, virou-se e saiu da sala de descanso. A interação toda durou menos de 30 segundos. Ela me deixou ali sentado, com o coração disparado e um turbilhão de pensamentos na cabeça. 3 palavras, o original, muito completo. Era mais do que um elogio. Era um sinal. Era o reconhecimento da única pessoa cuja opinião importava. Era a confirmação de que alguém na vasta maquinaria militar era capaz de enxergar através da névoa política e encontrar a verdade por trás dela. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma frágil centelha de esperança. Na manhã seguinte, o e-mail oficial chegou à minha caixa de entrada. O assunto era claro: briefing preliminar, Operação Anoitecer. Meu estômago se revirou. A reunião estava marcada para o dia seguinte, presidida pela coronel Eva Rostova. O capitão Cadence Thorne foi listado como o principal orador. Estava acontecendo. Primeira rodada. Minha armadilha meticulosamente construída estava prestes a ser testada. A esperança que eu sentirá em nosso breve encontro agora lutava contra uma nova onda de ansiedade. Os elogios de Rostova eram uma coisa.
Sua reação a um plano que, à primeira vista, era uma obra de brilhantismo estratégico seria outra. Será que ela enxergaria a mentira elegante que eu havia construído? Ou enxergaria apenas o capitão incompetente que a estava apresentando? Passei o resto do dia me preparando não para uma apresentação minha, mas para as perguntas que eu esperava que Rostova fizesse a Cadence. Tornei-me minha própria equipe de células vermelhas, atacando seu plano de todos os ângulos possíveis. Mapeei cada suposição falha, cada pedaço de contexto ausente, e preparei os dados reais correspondentes em um arquivo seguro separado. Eu não ia simplesmente deixá-lo cair na armadilha. Eu estaria pronto para acioná-la no momento em que ele tropeçasse. Pouco antes de sair, passei por uma das pequenas salas de conferência com paredes de vidro no final do corredor. Vi Cadence lá dentro andando de um lado para o outro, com o celular encostado no ouvido. Ele falava naquele tom alto e confiante que usava quando queria projetar autoridade. Parei nas sombras, fora do seu campo de visão. Ele estava falando com o pai. Não, pai. Não se preocupe. Está tudo sob controle, dizia ele. Com um riso de desdém na voz. Rostova pode ser difícil, ouvi dizer. Mas este plano é infalível. Não há buracos. Vou deixar você orgulhoso. O sangue em minhas veias congelou. O general Thorne não era apenas uma sombra que oferecia privilégios passivos. Ele era um participante ativo, uma fonte de incentivo e quase certamente uma fonte de pressão política vinda de cima. Isso mudou tudo. Não era apenas a minha carreira contra a de Cadence. Era minha palavra como sargento contra o peso e o poder de um general de 2 estrelas e seu filho, um menino de ouro. O risco tinha acabado de se multiplicar por 10. Meu plano cuidadosamente construído de repente pareceu assustadoramente pequeno. A sala de briefing estratégico parecia um vácuo. Era um espaço projetado para sugar o ar e o som de uma conversa, deixando apenas o peso da decisão. Uma enorme mesa de carvalho em forma de ferradura dominava a sala, polida até brilhar como um espelho. Nas paredes, uma série de telas gigantes exibia mapas de satélite e fluxos de dados criptografados em uma dança silenciosa e hipnótica. O próprio ar parecia pesado, carregado de sentimentos tácitos de posição e poder. Era ali que carreiras eram construídas ou destruídas. Sentei-me no meu lugar habitual, junto à parede do lado de fora da ferradura, uma posição que me designava como funcionário, não como diretor, mas como observador, um fantasma. Cadence estava à cabeceira da mesa, deleitando-se com a atenção. Ele irradiava uma confiança quase cômica em sua intensidade, um pavão exibindo suas plumas emprestadas. Ele iniciou sua apresentação da Operação Nigtal e foi uma performance magistral dizendo absolutamente tudo e absolutamente nada ao mesmo tempo. Ele teceu uma tapeçaria de jargões militares, com sua voz ressoando com falsa autoridade. Falou de domínio assimétrico, de maximizar multiplicadores de força e de aproveitar uma janela estratégica de oportunidade. Foi uma recitação impecável de todas as frases que ensinam em West Point para soar impressionante. Observei os rostos ao redor da mesa. Alguns dos capitães mais jovens concordavam com entusiasmo, suas expressões eram uma mistura de admiração e inveja. Eles estavam cativados pela força da autoconfiança dele. Eles viam um futuro general. Eu via um homem oco desempenhando um papel. Mas meus olhos, como uma mira laser, estavam fixos em apenas uma pessoa, a coronel Eva Rostova. Ela estava sentada bem em frente à Cadence, perfeitamente imóvel, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa à sua frente. Seu rosto era uma máscara impassível, seus olhos não perdiam nada. Ela não assentiu. Não tomou nota. Apenas o observou. Ela era a parede de gelo. E a onda de chavões de Cadence atingia-a inofensivamente. Quando ele finalmente terminou sua grandiosa apresentação com um floreio, um silêncio carregado preencheu a sala. Foi Rostova quem o quebrou. Um plano ambicioso, Capitão Thorne, disse ela, com a voz serena e serena, sem revelar nada. Toda a sua estratégia se baseia na suposição de que a rede de comunicação redundante do inimigo pode ser neutralizada nas primeiras 6 horas.
Qual é a base de inteligência para essa suposição? Era uma pergunta simples e precisa, um bisturi. Percebi um lampejo de pânico nos olhos de Cadence antes que ele o disfarçasse. Ele era um bom artista, mas não um bom analista. Senhora, gaguejou ele por uma fração de segundo. A análise dos dados dos glóbulos vermelhos indica uma vulnerabilidade significativa na infraestrutura deles. Ao dizer isso, seus olhos se voltaram para mim por uma fração de segundo. Um gesto covarde e reflexivo. Ele já estava preparando seu bode expiatório para o caso de sua resposta estar errada. Era isso. Esse era o meu momento, a abertura. Levantei a mão levemente. Coronel, se me permite. Coronel. A voz de Cadence interrompeu a minha, ríspida e alta. Ele virou o corpo ligeiramente, bloqueando-me fisicamente da linha de visão da mesa. O sargento Cox apenas forneceu os dados de apoio. A análise estratégica foi minha. Posso garantir que as conclusões são sólidas. Ele fez isso. Ele me silenciou publicamente. Numa sala cheia de policiais, ele me reduziu a um móvel administrativo, sem direito a falar. A audácia nua e crua disso sugou o ar dos meus pulmões. Um silêncio tenso tomou conta da sala enquanto todos os oficiais se viravam para olhar para o capitão atrevido e o sargento silenciado. Senti o rubor quente subir ao meu rosto, uma queimação familiar e nauseante de humilhação e raiva impotente. Era a avaliação da academia. Era a repreensão da manopla de ferro. Era o jantar de ação de graças. Era toda vez que me mandavam, de uma forma ou de outra, sentar e ficar quieto. Meu olhar se voltou para Rostova, um apelo silencioso e desesperado. Você me viu, sabe, fazer alguma coisa. Ela olhou para mim. Sua expressão era indecifrável. Seus olhos azul-gelo fixaram os meus por um longo e agonizante momento. Não vi raiva da minha parte, nenhum apoio, nada. Então ela lentamente virou a cabeça para Cadence como se eu nunca tivesse falado nada. Meu estômago embrulhou. Minha tia-avó, uma mulher profundamente religiosa, costumava citar a Bíblia para mim. Seu trecho favorito era o dos Salmos. Aquieta-te e espera pacientemente, dizia ela. Não te incomodes com aquele que prospera em seu caminho. Agarrei-me a esse pensamento como uma mulher se afogando agarrada a um pedaço de madeira. Fique quieta. Espere. Rostova continuou seu questionamento, cada pergunta uma investigação precisa das fraquezas do plano, as mesmas fraquezas que eu havia projetado. Cadence se debateu, sua fachada confiante começando a ruir sob a pressão. Ele se atrapalhou em busca de respostas, recorrendo a generalidades vagas e jargões vazios para esconder sua falta de profundidade. Ele estava sapateando em um campo minado e eu era quem sabia a localização de cada mina. Finalmente, após 10 minutos excruciantes, Rostova se levantou, sinalizando o fim da reunião. A tensão na sala diminuiu um pouco. Capitão Thorne, anunciou ela, com a voz ecoando no silêncio da sala. Seu plano carece de detalhes suficientes e se baseia em uma série de suposições não corroboradas. Quero um relatório completo por escrito, incluindo todos os apêndices de dados brutos e os registros analíticos completos, na minha mesa até às 8 horas depois de amanhã. Meu coração disparou. Os registros. Ela estava pedindo os registros. Ela estava pedindo a prova da negligência dele. Então ela voltou a olhar para mim. Era frio e duro como granito. Sargento Cox, ordenou ela. Certifique-se de que o capitão tenha tudo o que precisa para concluir o relatório. As palavras me atingiram como um golpe físico. Foi como uma facada. Não só eu deveria ficar parado assistindo a essa fraude continuar, como agora estava recebendo ordens para ajudá-lo ativamente. Eu deveria entregar ao meu inimigo as ferramentas para construir seu caso. Um caso que colocaria vidas americanas em risco. E o tom dela insinuava que, se o relatório dele fosse falho, a responsabilidade agora seria compartilhada. A culpa também seria minha. Senti os olhares de todos na sala fixos em mim. Só havia uma resposta possível.
Sim, coronel, eu disse. Minha voz soou morta e oca. A apresentação havia terminado. A cortina havia caído no primeiro ato e, de todos os ângulos, parecia que eu havia perdido. Voltei para minha mesa, com a ordem final de Rostov ecoando em meus ouvidos. Garanta que o capitão tenha tudo o que precisa. Parecia menos uma ordem e mais uma frase. Eu podia sentir Cadence me seguindo de perto, sua arrogância recarregada, sua vitória garantida. Ele era um predador perseguindo uma presa derrotada de volta ao seu covil. Ele me seguiu até o pequeno escritório sem janelas que nossa equipe dividia e bateu a porta atrás de si. O som foi como o de uma porta de cela batendo. Que diabos foi isso, Cox? Sibilou ele, com a voz baixa e furiosa. Você estava tentando me humilhar na frente da Rostova? Na frente de todo o comando. Permaneci firme, virando-me para encará-lo. O espaço era apertado, e o ar de repente ficou denso com sua raiva e o cheiro enjoativo de sua colônia cara. Era o tipo de cheiro que tenta anunciar riqueza e poder, mas só consegue ser sufocante. Eu estava tentando esclarecer um dado, capitão, eu disse, com a voz perigosamente calma. Ele soltou uma risada aguda e irônica. Seus dados? Deixe-me ser bem claro. São dados do Exército dos Estados Unidos. E, neste momento, servem ao meu plano. Entendido? Ele deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal, forçando-me a inclinar a cabeça ligeiramente para trás para encará-lo. Era um clássico gesto de poder de um macho alfa. Uma tática barata. Rostova quer o relatório completo dela. Então, eu quero o meu relatório completo. E quando você escrevê-lo, meu nome será listado como o único analista. Você é apenas o compilador, o suporte. Ele foi até minha mesa e, com um movimento de pulso, empurrou para o lado minha lata de Coca-Cola Zero pela metade. Ela caiu ruidosamente na lata de lixo, um pequeno e insignificante ato de desprezo que, de alguma forma, pareceu enorme. Ele colocou um laptop elegante onde minha bebida estava, reivindicando meu espaço de trabalho como seu. E foi isso. Essa foi a gota d'água. Não se tratava mais apenas de ele roubar meu crédito. Não se tratava mais de sua arrogância ou da influência de seu pai. Era uma linha nova e intransponível. Ele estava me ordenando que fosse cúmplice de sua fraude. Que falsificasse ativamente um documento militar oficial, que colocasse meu nome, minha integridade, em uma mentira. Uma mentira que seria usada para aprovar um plano tão fundamentalmente falho que equivalia a uma sentença de morte para os soldados ordenados a executá-lo. Naquele silêncio sufocante, quebrado apenas pelo zumbido baixo dos hacks de servidores no canto, toda a injustiça que eu já havia sofrido voltou à tona. As palavras condescendentes na minha avaliação acadêmica. O crédito roubado por Iron Gauntlet. A risada desdenhosa na mesa de ação de graças. As duas palavras que deram início a tudo. Suporte para a entrada de dados. Todos convergiram para um único ponto de pressão insuportável bem atrás dos meus olhos. Eu conseguia ouvir meu próprio coração, uma batida frenética e presa no peito. Meu olhar passou do ombro dele para o reflexo no monitor do meu computador desligado. Vi o rosto de uma mulher, pálida e cansada, acuada. E então vi um brilho nos olhos dela. Não era medo, nem raiva. Era fogo. Olhei para a pequena bandeira americana perfeitamente dobrada que eu guardava na minha estante, aquela que meu pai me dera quando me alistei. Pensei no juramento que fiz para apoiar e defender a Constituição. Percebi naquele momento que defender meu país às vezes significava defendê-lo dos inimigos dentro de suas próprias fileiras, dos arrogantes, dos incompetentes e dos corruptos. Meu dever não era com o capitão Thorne. Meu dever era com a verdade e com os soldados que dependiam dela. Respirei fundo, me acalmando. Quando falei, o tremor na minha voz desapareceu. Foi substituído por outra coisa. Algo frio e duro como gelo. Não, capitão. A palavra foi silenciosa, mas atingiu o pequeno escritório com a força de uma granada. Cadence congelou, sua expressão presunçosa vacilando.
Ele parecia genuinamente atordoado, como se o conceito de desafio vindo de alguém como eu fosse uma língua estrangeira que ele não conseguia compreender. O que você acabou de me dizer, ele gaguejou. Encontrei seu olhar e não hesitei. Repeti a palavra lentamente desta vez, articulando cada letra para que não houvesse mal-entendidos. Eu disse não. Dei um passo à frente, recuperando o espaço que ele havia roubado. Compilarei os dados brutos e os registros de acesso exatamente como o coronel Rostova solicitou. O relatório final refletirá a verdade de que você usou um conjunto de dados curado e não verificado para tirar conclusões perigosas e sem fundamento, e meu nome não aparecerá em nenhum lugar perto da sua mentira. Seu rosto passou de vermelho de raiva para pálido de choque e então algo mais. Um lampejo de pânico. Sua raiva se desfez em uma ameaça vacilante. Isso é insubordinação. Vou te levar à corte marcial, Cox. Vou destruir sua carreira. Eu não estava mais ouvindo. O medo se foi. A pressão se foi. Tudo o que restou foi uma clareza aterradora e libertadora. Virei as costas para ele, sentei-me na minha estação e minhas mãos voaram pelo teclado. Ele ainda estava reclamando atrás de mim, mas suas palavras eram apenas ruído sem sentido. Bem ali, na frente dele, abri um novo e-mail criptografado. Destinatário: Coronel Eva Rostova. Assunto: pedido urgente de esclarecimento. Opnigtal. Meus dedos digitavam com uma velocidade e precisão que eu desconhecia. Anexei um resumo executivo de uma página descrevendo as falhas críticas em seu plano. Anexei os arquivos de log que mostravam que ele havia ignorado as informações contraditórias. Anexei minha análise completa original. Olhei para ele por cima do ombro uma última vez. Sua boca ainda se movia, mas seus olhos estavam arregalados, fixos na minha tela. Ele finalmente entendeu o que estava acontecendo. Minha expressão lhe disse tudo o que ele precisava saber. Se você já chegou ao seu limite, se já teve que se levantar e dizer chega, curta esta história. E se você acredita que integridade é mais importante que obediência, comente com uma única palavra: verdade. Voltei para a tela. Meu dedo pairou sobre o mouse. A barragem havia se rompido e a enchente estava prestes a começar. Cliquei em enviar. Clicar em enviar naquele e-mail foi como puxar o pino de uma granada. Por alguns segundos, o mundo ficou em silêncio absoluto. Cadence me encarou, seu rosto uma máscara de descrença e raiva fervilhante. Então, saiu correndo do escritório, com o telefone já pressionado contra o ouvido. Não precisei adivinhar para quem ele estava ligando. O príncipe estava correndo em direção ao seu rei. A onda de choque do meu e-mail atingiu a estrutura de comando mais rápido do que eu esperava. Menos de 2 horas depois, uma mensagem criptografada de alta prioridade do escritório do coronel Rostov apareceu nas caixas de entrada de todo o alto escalão do comando. O assunto era direto: audiência de alta segurança sobre a Operação Nigtal. O corpo da mensagem foi breve e frio. Uma audiência foi convocada para as 9 horas dali a 48 horas. Tanto o capitão Thorne quanto o sargento Cox receberam ordens de preparar suas apresentações e estar prontos para responder a perguntas diretas. A guerra secreta agora era declarada publicamente. Senti uma estranha calma tomar conta de mim. Um dos meus generais favoritos, Dwight Eisenhower, disse a famosa frase: planos são inúteis, mas planejamento é tudo. Eu não tinha ideia de qual seria o resultado final daquela audiência. Mas tinha absoluta certeza de que ninguém estaria mais bem preparado do que eu. O tempo para reações emocionais havia acabado. Era hora de trabalhar. Não perdi um segundo sequer. Transformei minha estação de trabalho em uma sala de guerra, um centro de comando para minha campanha solitária. A primeira tarefa foi construir uma fortaleza irrefutável de evidências. Comecei com os logs do servidor. Recuperei sistematicamente todos os arquivos de acesso conectados a Cadence Thorne e ao projeto Chimera. Criei uma linha do tempo com registro de tempo em milissegundos, mostrando suas pegadas digitais. Cruzei esses registros de data e hora com as datas de criação das sessões em seu rascunho de relatório.
Os dados contavam uma história contundente. Acesso ao arquivo alfa de células vermelhas, 14 segundos. 1 minuto depois, a seção sobre infraestrutura inimiga foi escrita. Acesso ao relatório crítico de inteligência contraditória no diretório principal, 0 segundos. Expus tudo isso, não como uma acusação, mas como uma sequência fria e concreta de fatos. Em seguida, criei o que os detetives de homicídios chamam de quadro de assassinatos, mas fiz isso digitalmente. Em um dos lados da tela, listei todas as afirmações-chave do plano falho de Cadence. Por outro lado, criei uma rede de hiperlinks conectando cada suposição falsa à evidência concreta específica que a refutava, os relatórios de inteligência originais que ele ignorou, o registro com registro de data e hora mostrando sua negligência, as fotos de satélite que ele não se preocupou em abrir. Foi uma obra-prima de verdade organizada e inegável. Minha última demonstração foi um gráfico comparativo bem claro. À esquerda, o plano da Cadence prometendo uma vitória rápida. À direita, uma projeção realista baseada no conjunto completo de dados, mostrando uma taxa de baixas de 40% para nossas próprias tropas nas primeiras 4 horas. No final da tarde, X apareceu na entrada do meu escritório, um verdadeiro aliado dessa vez, sem precisar de pretensão. Ele segurava 2 copos de papel fumegantes com café preto. Ele entrou e colocou um na minha mesa. Ouvi dizer que vai ter fogos de artifício, disse ele baixinho, olhando para a complexa teia de dados no meu monitor principal. Ele assentiu, impressionado. Reexecutei as simulações com base nas premissas operacionais de Thorne. A integridade da nossa rede entra em colapso em 2 horas, não em 6. Tudo desmorona antes mesmo que a equipe de solo chegue perto do alvo. Enviei o relatório técnico completo para sua caixa de entrada segura. Use-o se precisar. Ele não perguntou o que eu estava fazendo. Não perguntou se eu precisava de ajuda. Ele simplesmente me deu a munição. Seu relatório técnico, vindo do especialista em guerra cibernética mais respeitado da base, era mais do que apenas mais uma evidência. Era um endosso poderoso de um especialista incontestável. Levantei os olhos da tela e acenei com a cabeça, agradecida. Obrigada, X. Dá um inferno para ele, Ember, disse ele. E então se foi. O apoio silencioso de um verdadeiro profissional foi um bálsamo para minha alma. Eu não era mais um lobo solitário. Eu tinha a verdade e tinha companheiros de equipe que acreditavam nela. A ligação seguinte, no entanto, não foi tão amigável. Meu telefone fixo tocou, um som que eu raramente ouvia. O identificador de chamadas estava bloqueado, mas eu sabia quem era antes de atender. Uma voz feminina fria, transbordando autoridade administrativa, falou sem preâmbulos: Sargento Cox, gabinete do General Thorne. Ele o receberá agora. Caminhei pelos longos corredores acarpetados até a sala de comando, meus passos silenciados pela lã macia. O escritório do General Marcus Thorne era exatamente o que se poderia esperar. Madeira escura, cadeiras de couro, paredes cobertas de medalhas e fotos dele com homens poderosos. Era uma embaixada de influência. Ele estava sentado atrás de uma mesa do tamanho de um carro e não me pediu para sentar. Sargento, começou ele, com a voz grave e autoritária. Ele não parecia zangado. Parecia decepcionado, como um rei se dirigindo a um camponês problemático. Acredito que houve um mal-entendido significativo em relação à Operação Anoitecer. Meu filho, Capitão Thorne, é um oficial competente e dedicado. Ele deixou as palavras pairarem no ar. Fiquei em pé, em posição de descanso, com os olhos fixos em um ponto na parede logo acima do seu ombro. Seria uma pena, continuou ele, que a carreira de um suboficial promissor fosse prejudicada por um simples conflito de personalidade. Recomendo fortemente que você reconsidere suas alegações para o bem da unidade e para o bem do seu próprio futuro. Não foi uma sugestão. Não foi um conselho. Foi uma ameaça proferida com a luva de seda do poder absoluto. Ele estava me dizendo para recuar ou ele iria me esmagar. Por um momento, o velho medo, o velho instinto de apenas ser o coadjuvante e ficar quieto cintilou dentro de mim.
Então pensei na taxa de baixas de 40%. Pensei nos soldados que teriam que executar aquele plano falho. Desviei o olhar da parede e o encarei diretamente. Minha voz, quando falei, era firme e respeitosa, mas não cedeu um milímetro. Com todo o respeito, general, eu disse, a única coisa que considerarei é a verdade verificável, e apresentarei essa verdade na audiência. Observei uma tempestade se formando em seus olhos. Ele não era um homem acostumado a ouvir nãos. Sustentei seu olhar por mais um instante e então assenti com firmeza e profissionalismo. Só isso, general? Ele apenas me encarou, momentaneamente sem palavras. Interpretei isso como uma dispensa, dei uma volta completa e saí do escritório. Meu coração batia forte contra as costelas. Mas, pela primeira vez na vida, me senti realmente alto. Minhas costas nunca estiveram tão retas. Pouco antes de entrar na sala de audiências, parei no corredor e respirei fundo uma última vez. As palavras de Eleanor Roosevelt ecoavam em minha mente, um mantra que eu vinha repetindo a manhã toda. Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Hoje eu estava retirando meu consentimento permanentemente. Empurrei as pesadas portas de madeira e entrei. A sala era conhecida coloquialmente como tanque. Era uma câmara segura e sem janelas, nas profundezas do Pentágono. Com painéis de mogno escuro e imponente. Uma enorme mesa em forma de U dominava o espaço. Sua superfície polida, como um espelho escuro. O ar era frio, parado e denso, com décadas de seriedade. Esta era uma sala onde guerras eram planejadas e segredos eram enterrados. Um círculo de poder estava sentado à mesa. Coronéis, reconheci especialistas civis da DIA e da NSA com rostos que revelavam intelecto aguçado e olhos cansados. E à frente, presidindo tudo, estava a coronel Eva Rostova. Seu rosto estava calmo, seu olhar firme. A parede de gelo. Cadence já estava sentado no lado oposto, impecável em seu uniforme de gala da classe A, o tecido perfeitamente passado, as medalhas em seu peito brilhando sob a iluminação embutida. Mas eu podia ver uma única gota de suor traçando um caminho em sua têmpora, uma pequena traição ao pânico por trás do esmalte. E nas cadeiras de observador, atrás da mesa principal, uma única figura estava sentada sozinha, o general Marcus Thorne. Ele não se movia nem falava, mas sua presença era um peso físico na sala, uma montanha de influência projetando uma longa sombra. Todos os olhos estavam voltados para Cadence e para mim. Não havia margem para erro. O cenário estava montado. Rostova começou sem preâmbulos. Capitão Thorne, pode começar. Cadence se levantou e a apresentação começou. Era a mesma apresentação que ele fizera antes, mas agora carregada de uma energia desesperada, quase suplicante. Ele tentou reformular todo o conflito. Não se tratava de dados ou estratégia, argumentou, mas de moral e disciplina. Ele me retratou como um subordinado descontente e ciumento, que se descontrolava por causa de diferenças pessoais. Falou da importância do espírito de equipe e da lealdade à cadeia de comando, tentando transformar uma audiência sobre competência profissional em um teste do meu caráter. Esta é uma tentativa infeliz de minar a autoridade de comando por parte de um indivíduo que não está disposto a aceitar o papel que lhe foi designado, concluiu ele, com a voz cheia de falsa sinceridade enquanto lançava um olhar desafiador em minha direção. Não reagi. Fiquei ali sentado, com as mãos calmamente apoiadas no laptop. Deixei suas acusações pairarem no ar, sem fundamento e fracas. Esperei. Sargento Cox, disse Rostova, sua voz cortando a tensão. Sua resposta. Era a minha vez. Não me levantei. Não caminhei até o pódio. Simplesmente conectei meu laptop ao sistema de exibição principal com um clique silencioso. As enormes telas na parede ganharam vida. Coronéis, senhores, comecei, com a voz clara e firme, ligeiramente amplificada pela acústica da sala. Não falarei sobre opiniões pessoais ou espírito de equipe. Apenas apresentarei os dados. Minha área de trabalho apareceu nas telas, exibindo um layout simples de 2 colunas.
Era meu quadro de assassinato digital. À esquerda, estavam as principais afirmações do plano do Capitão Thorne. À direita, os fatos irrefutáveis correspondentes. Eu me movia através dele com precisão clínica. Minha voz nunca se elevava, nunca revelava qualquer emoção. Eu não era mais um participante do drama. Eu era o narrador dos fatos. Afirmação 1. O plano do Capitão Thorne afirma que as comunicações do alvo podem ser desativadas com alta probabilidade de sucesso. Aqui está o relatório de células vermelhas que ele citou. Um documento apareceu na tela. Os registros do servidor, no entanto, mostram que este relatório de 12 páginas foi visualizado por exatamente 3,7 segundos. Ouviu-se uma inspiração coletiva na sala. E aqui, continuei, está o relatório de inteligência contraditório do diretório principal, que prova que o alvo possui um sistema de backup redundante e reforçado. Os registros mostram que este relatório nunca foi aberto pelo capitão. Ponto por ponto, desconstruí todo o seu plano, não com argumentos, mas com suas próprias pegadas digitais. Mostrei ao comitê as fotos de satélite que ele não tinha visto, os sinais de inteligência que ele tinha ignorado, a análise técnica do sargento Jimenez que ele tinha descartado. Eu não o chamei de mentiroso. Não o chamei de incompetente. Apenas mostrei a eles as evidências de suas escolhas, expostas para todos verem. A sala estava completamente silenciosa, cativada. O único som era a minha voz calma e firme. Então, abri o último slide. Era o gráfico de comparação. À esquerda, o plano dele. À direita, o resultado projetado com base em inteligência completa. Meu cursor pairou sobre o número final. A conclusão desses dados indica que, se a operação Nigtal for executada conforme o planejado, resultará em uma taxa de baixas estimada em 40% entre as forças americanas nas primeiras 4 horas. Um murmúrio baixo percorreu a sala. Não se tratava mais de uma ideia roubada. Tratava-se da vida de soldados. Rostova finalmente falou, com a voz gélida. Seu olhar estava fixo em Cadence. Capitão Thorne, o sargento Cox apresentou uma série de discrepâncias profundamente perturbadoras. Pode explicar a esta comissão por que decidiu ignorar o relatório contraditório do arquivo índice Bravo 7? Cadence, que se encolhia na cadeira a cada deslize, estava completamente encurralado. Ele gaguejou, sua fachada polida se desfazendo em pó. Eu tive que tomar uma decisão de comando com base no panorama geral, senhora. Eu considerei aquele relatório pouco confiável. Rostova inclinou-se ligeiramente para a frente, estreitando os olhos. Não confiável? É esse o seu testemunho, capitão? Sim, senhora, ele disse, sua voz quase um sussurro. Isso é fascinante, disse Rostova, com a voz baixa, tornando-se letalmente baixa. Porque eu mesma escrevi esse relatório há 3 anos, quando comandava uma base operacional avançada naquele exato setor. Ela deixou as palavras ecoarem. Elas detonaram no quarto silencioso. Então, por favor, capitão, continuou ela, com a voz transbordando desprezo. Me esclareça. O que, em sua vasta experiência em combate, o levou a concluir que minha análise não era confiável? Checkmate. Foi o tiro fatal. A sala mergulhou num silêncio tão profundo que parecia uma pressão física. Cadence visivelmente desmoronou, afundando-se na cadeira como se suas cordas tivessem sido cortadas. Abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Estava destruído. Todos os olhos naquela sala, que antes o olhavam com admiração, agora estavam cheios de uma mistura de choque e absoluto desdém. No fundo da sala, vi o general Thorne fechar os olhos lenta e deliberadamente. O jogo havia terminado. O silêncio que se seguiu à implosão de Cadence foi o som mais alto que eu já ouvirá. Era um vácuo preenchido pelos destroços de uma carreira, o peso da vergonha de um pai e a presença nua e crua da verdade. A audiência não terminou com um martelo ou uma dispensa formal. Simplesmente se dissolveu. 2 policiais militares, impassíveis, se materializaram e escoltaram silenciosamente um Cadence Thorne pálido e abatido para fora da sala.
Ele não olhou para mim em nenhum momento. O general Thorne levantou-se lentamente, um homem que parecia ter envelhecido uma década nos últimos 10 minutos. Ele reuniu sua dignidade como um manto pesado e saiu sem dizer uma palavra. Os outros policiais saíram atrás dele, com rostos que misturavam choque e respeito silencioso, evitando meu olhar como se eu fosse agora outra coisa, algo mais perigoso do que apenas um sargento. Logo, só o coronel Rostova e eu permanecemos no tanque. Não houve felicitações, nem tapinhas nas costas, apenas um silêncio profissional formal. A adrenalina que me sustentou nas últimas 48 horas desapareceu de repente, deixando em seu lugar uma exaustão profunda e devastadora. A tensão que eu carregava nos ombros há semanas, há anos, finalmente se dissipou. Eu havia vencido. Mas não parecia uma celebração. Parecia o fim de uma febre longa e debilitante. Não havia alegria, apenas um vasto alívio vazio pelo fim do pesadelo. Não fui ao refeitório nem tomei uma bebida com X. Voltei para o meu escritório tranquilo, onde a guerra havia sido oficialmente declarada, e coloquei a chaleira no fogo. Enquanto esperava a água ferver, lembrei-me de uma citação de Abraham Lincoln que li certa vez. Acredito firmemente no povo. Se lhe for dada a verdade, podemos contar com ele para enfrentar qualquer crise nacional. O importante é apresentar-lhe os fatos reais. Eu trouxe os fatos e o sistema, na forma de um coronel incorruptível, funcionou. Esta vitória não foi doce, mas foi necessária. Rostov apareceu na minha porta alguns minutos depois, com sua caneca de metal na mão. Ela me observou preparar meu chá por um momento antes de falar. Sargento, disse ela, sua voz cortando meus pensamentos. Ainda temos uma ameaça iminente e agora estamos sem um plano operacional para o anoitecer. O que o senhor tem? Não houve preâmbulo, nem reconhecimento do drama que acabará de se desenrolar, apenas a missão. Eu a respeitava por isso mais do que poderia expressar. Respirei fundo, esqueci momentaneamente meu cansaço e meu profissionalismo voltou à tona. Sentei-me em frente ao meu terminal e abri um arquivo diferente, um chamado contingência do Opnigtal. Sim, coronel, eu disse. Apresentei meu plano, o plano real, aquele construído com base em um conjunto de dados completo e sem retoques. Não era chamativo. Não prometia uma vitória rápida e gloriosa. Foi um plano cauteloso, metódico e realista que priorizou a vida dos nossos soldados acima de tudo. Foi um plano baseado em informações, não em ego. Rostova ouviu atentamente, seus olhos acompanhando cada dado na tela. Ela não interrompeu, mas eu a vi dar alguns pequenos e firmes acenos de aprovação. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento, com um olhar distante enquanto processava a informação. Então, olhou para mim, com a decisão tomada. Faça isso, disse ela, com a voz firme. Você tem total autoridade sobre a equipe analítica desta operação. Reporte-se diretamente a mim. Autoridade total, reportando-me diretamente a ela. Em uma única frase, ela destruiu a caixa em que tentaram me colocar durante toda a minha carreira. Eu não era mais o suporte. Eu estava no comando. Sim, coronel, foi tudo o que consegui dizer. Poucos dias depois, recebi outra intimação. Desta vez, do general Thorne. Voltei para o mesmo escritório luxuoso, mas a atmosfera era completamente diferente. O poder intimidador havia desaparecido, substituído por uma forte sensação de tristeza. Ele parecia cansado, derrotado. Fez um gesto para que eu me sentasse, e dessa vez eu obedeci. Meu filho estava errado, começou ele, com a voz claramente pesada. Ele desonrou o uniforme. Colocou vidas em risco pela própria vaidade. Ele fez uma pausa, olhando para as mãos, que repousavam sobre a mesa limpa. E eu, como seu pai e como seu comandante, não percebi ou me recusei a perceber. Ele finalmente ergueu os olhos e me encarou. Você é um bom soldado, Sargento Cox. Você fez a coisa certa quando era difícil. Não foi bem um pedido de desculpas, mas foi uma profunda admissão. Foi o encerramento de um capítulo. Eu só estava cumprindo meu dever, general, disse eu baixinho.
não havia mais nada a dizer. Quando voltei ao meu escritório, senti uma mudança dentro de mim. A luta pessoal havia terminado. Agora, um tipo diferente de trabalho começava. O problema não era apenas Cadence Thorne. Era um sistema que permitia que um homem como ele ascendesse a uma posição em que seu ego poderia se tornar uma arma. Meu primeiro ato com minha nova autoridade não foi planejar uma missão, mas sim redigir um novo protocolo. Chamei-o de Protocolo Obrigatório de Verificação de Inteligência e Referência Cruzada. Era um documento simples de uma página com uma regra clara e inquebrável. Dali em diante, nenhum plano operacional poderia ser submetido ao comando sem a aprovação de pelo menos 2 analistas independentes. Além disso, o conjunto completo de dados brutos do qual as conclusões foram tiradas teve que ser incluído como um apêndice padrão. Chega de seleção seletiva, chega de realidades selecionadas. Enviei o rascunho ao Coronel Rostova. Menos de 1 hora depois, ele retornou com uma única palavra no corpo do e-mail: aprovado. No final do dia, era uma política oficial disseminada para toda a diretoria de inteligência. Ao olhar para a nova diretiva na tela, percebi do que se tratava. Não era a minha vitória sobre a Cadence. Era o meu legado. Eu não estava demolindo nada. Eu estava construindo algo novo. Eu estava construindo um muro. Não um muro para manter as pessoas afastadas, mas um muro corta-fogo para proteger a verdade. Uma fronteira estrutural para garantir que ninguém, não importa quão ambicioso ou bem relacionado, possa novamente arriscar a vida de soldados em benefício de sua própria glória. O silêncio havia acabado. O novo trabalho estava apenas começando. 6 meses depois, o cenário em Fort Meade havia mudado radicalmente. Os abalos da audiência remodelaram carreiras e reescreveram protocolos. Cadence Thorne, após uma corte marcial silenciosa e eficiente, foi dispensado desonrosamente do exército. Sua carreira promissora foi reduzida a um conto de advertência sussurrado nos corredores. Pouco tempo depois, o general Marcus Thorne apresentou seus documentos para aposentadoria antecipada, desaparecendo do mundo do comando com uma dignidade silenciosa que contrastava com a desgraça pública de sua família. Em seu lugar, algo novo havia sido construído. Meu protocolo, aquele que eu havia elaborado logo após a minha vitória, havia evoluído. Com o apoio do coronel Rostova, tornou-se o estatuto de uma nova unidade independente, a Autoridade de Verificação de Inteligência de Comando, ou CIVA. Não éramos uma unidade de comando. Não tomávamos as decisões finais. Éramos algo muito mais importante. Éramos os guardiões da verdade. Nenhum grande plano operacional foi levado ao topo sem antes passar por nossa análise rigorosa e imparcial. O apelido que deram a Rostova, a parede de gelo, agora era aplicado com carinho e, às vezes, com medo, a toda a minha equipe. O exército, à sua maneira, reconheceu a mudança. A lista de promoções saiu e meu nome estava nela. Agora eu era sargento de primeira classe Cox. Mas as novas listras na minha manga eram muito menos importantes do que a mudança que havia ocorrido dentro de mim. Eu havia encontrado minha própria definição de liderança, e ela não se parecia em nada com a autoridade de cima para baixo, baseada no medo, contra a qual eu havia lutado. A porta do meu escritório estava sempre aberta. Eu liderava não dando ordens, mas fazendo perguntas, ouvindo, empoderando os jovens e brilhantes soldados da minha equipe, os sargentos, os especialistas e até mesmo os soldados recém-saídos do treinamento, para desafiar suposições, incluindo as minhas. Se vocês têm os dados para comprovar, eu disse a eles, então sua voz importa nesta sala. Não importava se vocês eram soldados ou majores. Estávamos construindo a única coisa que eu sempre almejei. Uma verdadeira meritocracia. Um lugar onde a qualidade do seu trabalho, não a sua patente, era a única moeda que importava. Na minha mesa, colado na parte inferior do meu monitor, há um pequeno post-it. Nele, escrevi 3 palavras que se tornaram o princípio norteador da minha unidade, da minha constituição pessoal. Dados não têm classificação. Certa tarde, o telefone da minha mesa tocou com um ramal desconhecido. Atendi e uma voz masculina,
clara e confiante, atendeu. Sargento de primeira classe Cox, ele perguntou. Falando, respondi. Senhora, a senhora provavelmente não se lembra de mim. Meu nome é Capitão Miller. Há alguns anos, fui tenente no Vale Correngal. O nome me deixou perplexo. Correngal. A emboscada. O relatório que ignoraram. Eu me lembro, capitão, eu disse, com a voz mais suave agora. Eu sei, disse ele. Bem, os boatos militares são engraçados. Ouvimos falar do que você fez, do que está fazendo agora com a Siva. Vários de nós que estávamos lá naquele dia, estávamos conversando. Eu fui escolhido para ligar e agradecer, não apenas por salvar nossas peles naquela época, mas pela luta que você está travando agora. Você está travando um tipo diferente de guerra por todos nós, sargento, e somos gratos. Fiquei ali sentado por um longo momento depois que ele desligou, sem conseguir falar. Meus olhos ardiam. Aquele único telefonema inesperado significou mais para mim do que qualquer promoção, qualquer medalha, qualquer condecoração oficial. Foi a confirmação que eu nunca soube que precisava. Minha luta não foi só por mim. Foi por eles. Por todos os soldados em campo que confiam em nós, implicitamente, para lhes contar a verdade. A história termina aqui, mas meu trabalho não. Termina comigo esta tarde, não no meu escritório, mas em uma das pequenas salas de treinamento no final do corredor. Estou com a nova turma de analistas, 6 deles, com rostos brilhantes de inteligência e um toque de energia nervosa. Eles me lembram de mim mesmo todos aqueles anos atrás. Estamos reunidos em torno de uma mesa central, sem nenhum pódio à vista. Na tela principal, há um problema complexo de inteligência de sinais, e estamos trabalhando nele juntos. Uma jovem especialista, uma mulher chamada Dias, aponta para uma anomalia na tela. Sargento de primeira classe, diz ela, com a voz hesitante. O relatório oficial diz que isso é apenas distorção atmosférica, mas não parece. O padrão é muito regular. Olho para os dados e depois para ela. Não dou a resposta. Faço uma pergunta. O que os seus dados lhe dizem, especialista? Vejo-a sentar-se um pouco mais ereta, com a confiança crescendo. Meus dados me dizem que é um sinal de baixa frequência, senhora. Deliberadamente mascarado. Eu sorrio. Então essa é a verdade que seguimos. Olho ao redor da mesa para esses jovens soldados astutos e dedicados, esses futuros guardiões. Eles estão aprendendo mais do que apenas analisar dados. Estão aprendendo que sua voz importa, que a integridade é sua arma mais afiada e que seu dever supremo é com os fatos, por mais inconvenientes que sejam. Lembrem-se disso, digo a eles. Minha voz baixa, mas ecoando pela pequena sala. Nossa maior arma não é um rifle nem um drone. É a verdade. Dados não têm hierarquia. Não têm lealdade. E não dizem o que você quer ouvir. Dizem o que você precisa ouvir. Nosso trabalho é ouvir e garantir que sua voz seja ouvida. Não importa quão poderosa seja a pessoa que queira silenciá-la. Olho para os seus rostos e vejo o futuro. E, pela primeira vez em muito tempo, sinto-me tomado por uma inabalável sensação de esperança. A longa noite havia terminado. Um novo amanhecer finalmente chegará a Fort Meade. É aí que está a minha história hoje. Ela não acabou, porque este trabalho nunca acaba de verdade. A luta pela verdade não é uma batalha única. É uma vigilância diária constante. É uma escolha que eu e pessoas como a minha equipe fazemos todas as manhãs. A maior lição que aprendi é que uma voz armada com a verdade é mais poderosa do que uma sala cheia de pessoas arrogantes. Minha história não é só sobre os militares. É para qualquer um que já tenha sido silenciado, ignorado ou que tenha sido instruído a simplesmente fazer seu trabalho e não pensar. Se esta história ressoou com você, espero que se inscreva neste canal. Há mais histórias como a minha que precisam ser contadas, histórias de coragem silenciosa que merecem ser ouvidas. E, por favor,
Compartilhe isso com quem precisa se lembrar de que sua voz importa, porque ela importa. Obrigada por ouvir.